Olá, meu nome é Larissa da Silva Paula e eu sou cirurgiã dentista da equipe de residência multiprofissional em saúde do adolescente Renza São José da UFSJ e vou apresentar o trabalho intitulado Representações Sociais da Higienização Bucal na Perspectiva do Adolescente, um estudo qualitativo, que também é de autoria de Vânia Aparecida da Costa Oliveira. Sabe-se que a adolescência é um período de intensas transformações biopsicossociais no indivíduo e é também um momento de busca por autonomia e que frequentemente o autocuidado é deixado de lado. Ao negligenciar a saúde bucal, o adolescente aumenta as chances de doença bucal e vulnerabilidade. O objetivo desse trabalho é identificar as representações sociais da higienização bucal na adolescência. E o que seriam essas representações sociais? São um conjunto de conhecimentos, opiniões e imagens que nos permitem evocar um dado acontecimento, pessoa ou objeto. Metodologia. Este é um estudo descritivo de abordagem qualitativa que se sustenta no referencial teórico das representações sociais. A pesquisa segue as diretrizes apontadas pela Resolução 510 de 2016 e foi aprovada pelo Comitê de Ética da UFSJ. Participaram desse estudo os adolescentes que estiveram em acompanhamento com a odontóloga do Programa de Residência Multiprofissional em Saúde do Adolescente, no Centro de Saúde São José, que é a nossa área de atuação aqui em Divinópolis, desde o primeiro e segundo semestre de 2021. A coleta foi realizada por meio de uma entrevista individual semi-estruturada, com o roteiro prévio, com os 16 adolescentes envolvidos na pesquisa. A análise de dados foi realizada através da técnica de análise de conteúdo de Bardão, que é valorizada no meio científico devido à sua sistematização e rigor metodológico. Os resultados de discussão. Os dados preliminares dessa pesquisa mostram que a forma como os adolescentes entendem o cuidado e a importância que eles atribuem à saúde bucal tem forte influência de fatores como acesso a serviços de saúde bucal, itens básicos para o cuidado com a higiene oral, o nível socioeconômico, os hábitos familiares e a autonomia que é adquirida nessa fase. Percebe-se que os hábitos familiares de higiene oral eles exercem um papel de destaque, visto que a grande maioria desses adolescentes relatam realizar a higienização bucal de forma e frequência semelhante aos pais ou responsáveis. E um fator preocupante é que, embora 81,25% dos adolescentes entrevistados tenham relatado possuir saúde bucal, durante a interação pesquisador e ator social, percebe-se que os cuidados relatados pelos adolescentes são insuficientes e, por vezes, até inadequados. Dessa forma, podemos concluir dizendo que os adolescentes são carentes de conhecimentos básicos em saúde bucal e que conhecer o adolescente e sua família, bem como os fatores que distanciam ele da sua saúde bucal, permite a criação de estratégias que amenizem o impacto dos mesmos sobre o adolescente e melhorem tanto os seus níveis de saúde bucal como seus níveis de saúde geral. Essas são as referências utilizadas na elaboração do trabalho. Muito obrigada. Olá a todas e todos, eu me chamo Carolina, sou assistente social residente e junto com os meus colegas Érica, enfermeira, Jamile e Victor, profissionais de educação física e Caroline, assistente social, estamos inseridos no programa de residência multiprofissional em saúde da família da Universidade Federal de Santa Catarina e trouxemos esse relato de experiência para compartilharmos no Encontro Nacional de Residentes em Saúde. O nosso trabalho está intitulado como Residência Multiprofissional e Controle Social no SUS, relato de experiência no Conselho Local de Saúde. Haja vista que os conselhos de saúde são espaços importantes que integram a política institucional do Sistema Único de Saúde,
que o Conselho Local de Saúde do território onde os residentes estão inseridos encontrava-se desarticulado e a realização de eleições para novos conselheiros locais no ano corrente, estruturou-se um projeto de reativação do Conselho Local de Saúde. Como objetivos: fomentar a participação popular neste espaço consultivo, socializar informações sobre a importância, composição e funcionamento do CLS para o controle social na política de saúde e incentivar a participação permanente de residentes enquanto conselheiros locais. Os residentes multiprofissionais realizaram ações de divulgação de reuniões por meio de cartazes pela comunidade, abordagem em sala de espera e divulgação em redes sociais. Foram feitas também assessorias às lideranças comunitárias, especialmente às conselheiras e conselheiros deste conselho local, e essas assessorias foram feitas pelo serviço social. Houve também articulação intersetorial para a participação de pessoas externas e que poderiam contribuir para a capacitação dos participantes. Ainda, estudos e discussões permanentes entre os espaços de reunião de residentes. As ações de divulgação das eleições elas foram realizadas pontualmente durante o mês de abril de 2022, enquanto que as demais ações acontecem periodicamente. Como resultados até o momento e discussão, podemos dizer que a primeira reunião do CLS obteve um quórum necessário e permitiu a eleição de representantes e suplentes de usuários e profissionais de saúde do território, o que levou à reativação do CLS. Posteriormente, também houveram discussões sobre o acesso aos serviços de saúde no referido centro de saúde, com consequente modificação de processos de trabalho, no que diz respeito aos fluxos de atendimento da unidade. Ou seja, uma demanda que surgiu dentro das reuniões do Conselho gerou um grupo de trabalho entre os profissionais de saúde e consequente alteração da forma como o acesso à unidade estava sendo feito. Por último, citamos também a construção de ofícios para contratação de 2 técnicos de enfermagem e reposição a 2 encerramentos de contrato e solicitando a iluminação externa da unidade, que foi iniciada pela Prefeitura e não foi concluída. A principal dificuldade encontrada até o momento é a compreensão sobre a importância, composição e funcionamento do CLS, tanto para profissionais de saúde quanto para a comunidade. Como conclusão, podemos dizer que priorizar as ações de residência no CLS e tornar esse espaço intrínseco à prática profissional significa fortalecer o controle social no SUS, além de contribuir com a qualidade da formação profissional dos residentes em saúde. Aqui estão as referências que nos ajudaram a pensar este trabalho e os agradecimentos. Faço também um agradecimento especial à população usuária dos serviços de saúde e também àqueles e aquelas que se dedicam a estar nos espaços democráticos, coletivos e de luta. Muito obrigada. Olá, eu me chamo Kézia Alcântara, sou psicóloga residente da UESC. Vou apresentar o trabalho intitulado Sou Uma, mas não sou só, Cuidado Multiprofissional ao Público Feminino na Atenção Primária, com a autoria Sabrina Almeida Porto. As ações de atenção primária em saúde implicam a ideia de um campo profissional respaldado por caráter amplamente inter e multidisciplinar, ou seja, os cuidados em saúde devem ser projetados de maneira compartilhada, levando em consideração as necessidades da população. Se tratando de saúde da mulher, nós temos a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher, que ao longo do tempo foi superando políticas que cuidavam apenas da mulher em período reprodutivo. E aí, nós, enquanto profissionais, começamos a verificar as necessidades emocionais, psicológicas, sociais que essas mulheres levavam às unidades de saúde da família. A residência, ela contribuiu com um olhar crítico, no sentido de perguntar que mulheres são essas, de que território elas são, o que desejam, quais são suas dificuldades em relação ao processo de saúde e doença, quais potencialidades elas já têm que nós podemos utilizar para a melhoria da qualidade de vida.
aí há uma diferença entre ver e enxergar. E a atuação multiprofissional, ela possibilita olhar para essas mulheres e enxergar as que estão doentes sem sofrer e as que sofrem sem estar doentes. O objetivo desse trabalho é explanar como as práticas de trabalho multiprofissionais desenvolvidas na atenção primária contribuíram para o cuidado ao público feminino de uma cidade do sul da Bahia. E aqui tem um cartaz que nós utilizamos para uma das atividades que foram desenvolvidas, o Grupo de Mulheres Maria Quitéria, justamente para convidar essas mulheres a participarem das ações na unidade de saúde. Nosso trabalho é baseado em método qualitativo, possuindo um caráter descritivo do tipo relato de experiência. Nessa perspectiva, as práticas foram desenvolvidas em formato multidisciplinar, contando com a presença da enfermeira, fisioterapeuta e psicóloga residente, bem como a presença de agentes comunitários de saúde. Dessa maneira, nós identificávamos as mulheres que precisavam ser acompanhadas individual ou coletivamente, estruturamos também uma entrevista inicial com algumas perguntas, né, a fim de realizar um diagnóstico situacional das queixas e demandas dessas mulheres e elencávamos as principais dificuldades e possíveis ações resolutivas. Como ações, nós decidimos começar o trabalho com atendimentos compartilhados, onde poderíamos também visualizar questões biológicas, psicológicas, sociais e espirituais também. Conseguimos também fomentar o grupo Maria Quitéria, onde trabalhamos demandas de autoconhecimento, autoestima, como a ancestralidade também impactava a visão de saúde, e também trabalhamos a construção de um projeto de vida visando a inserção profissional e a inserção no mercado de trabalho. Como resultados, nós temos a assistência e cuidado a essa mulher, além dessa questão biológica, né, do saber biomédico, também conseguimos proporcionar uma prática diferente, conjugada aos princípios e diretrizes da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher. Contribuímos também com um olhar crítico em relação ao gênero, potencialidades e agravantes do processo de saúde e doenças da população feminina, pois as mulheres, elas frequentam mais a unidade de saúde, vivem mais, porém adoecem também com mais frequência. E a partir dessas ações realizadas com a residência e com os agentes comunitários, nós conseguimos ir além desse viés biomédico também e medicalizante, né? Como conclusão, o trabalho multiprofissional é indispensável cuidado das mulheres, à medida que proporciona diferentes recursos para autonomia, emancipação, desenvolvimento e construção do projeto de vida. Por isso que é importante que os profissionais se qualifiquem para conseguir atuar com esse público de maneira a atender, amparar e ir ao encontro das pessoas, das mulheres assistidas. As referências do nosso trabalho e agradecimento. Obrigada. Olá, meu nome é Maria Alessia Guiar Soares, residente em Saúde da Família, e irei apresentar o trabalho sobre a territorialização de uma estratégia saúde da família em Montes Claros, Minas Gerais. Relato de experiência. Este é um trabalho de minha autoria e demais colaboradores. Um dos pressupostos da organização dos processos de trabalho da atenção primária é identificar áreas de atuação e populações pelas quais uma equipe de saúde é responsável. Esse processo é chamado de territorialização, e cada equipe, dentro de uma área definida, identifica problemas de saúde e perfis de risco presentes na comunidade, além de desenvolver planos de ação para abordar os determinantes identificados no processo saúde-doença. Dessa forma, o objetivo deste trabalho foi relatar a experiência dos residentes no processo de territorialização da Estratégia Saúde da Família Major Prats II, em Montes Claros, no decorrer do primeiro ano da residência multiprofissional em saúde da família.
Trata-se de um relato de experiência com abordagem descritivo-qualitativa do processo de territorialização realizado na área de abrangência da Estratégia Saúde da Família, Major Prats II, entre março e agosto de 2022, na cidade de Montes Claros, Minas Gerais. A coleta de dados do trabalho foi feita por meio de análise de prontuários existentes, conhecimento de dados epidemiológicos e através de reuniões com os agentes comunitários de saúde, discutindo sobre o acesso aos serviços de saúde, saúde geral e bucal, lazer e segurança, em conformidade com a percepção relatada pelos moradores do território. Ao longo do processo de territorialização, percebeu-se em parte do território a vulnerabilidade social e potenciais riscos e agravos à saúde, sendo possível o planejamento de intervenções nas dimensões território, saúde geral e saúde bucal, infraestrutura, saneamento básico, segurança e educação, cultura, lazer. A territorialização permitiu aos residentes uma percepção sobre os aspectos sanitários, geográficos, sociais, epidemiológico e culturais do território. Concluiu-se que essa experiência proporcionou uma visão das diferentes realidades da região, permitindo o planejamento adequado nas ações, priorizando as maiores necessidades identificadas, além de direcionar projetos para melhorar a qualidade de vida daquela população. Estas são as referências do trabalho e muito obrigada pela atenção. Olá, eu me chamo Wanderson Castro, sou profissional residente em saúde coletiva pela Escola de Saúde Pública do Ceará e estou aqui hoje para apresentar o trabalho que tem como título Integração, Ensino e Controle Social sob a ótica da gestão do programa Previne Brasil. Primeiro de tudo, a gente tem que entender do que se trata o programa Previne Brasil. Ele foi instituído pela portaria de número 2.979, de 12 de novembro de 2019. Ele é o novo modelo de financiamento de custeio da atenção primária à saúde no âmbito do SUS, e ele veio em substituição ao PEMAC, ao que era o PEMAC, o Programa de Melhoria do Acesso da Qualidade. Com a sua vinda, ele trouxe diferentes impactos para a atenção primária à saúde, principalmente no que concerne à necessidade de reorganização da gestão e a variação da estratégia de profissionais e equipes de saúde da família e da atenção primária. Por outro lado, nós temos o controle social, que, segundo Arantes, é a participação da comunidade no processo decisório sobre políticas públicas e o controle sobre a ação do Estado. Junto ao controle social, nós temos a gestão compartilhada, ou cogestão, que é o envolvimento de diferentes atores nos processos de gestão, que possibilita construções de trabalho de forma coletiva. Diante desse cenário, o objetivo desse trabalho é expor a vivência de profissionais residentes da ênfase em saúde coletiva, no planejamento, organização e execução de atividades em oficina de socialização sobre o novo financiamento da APS. Trata-se de um relato de experiência que foi idealizado a partir de discussões em rodas tutoriais, que contavam com a presença de profissionais residentes em saúde coletiva de todos os municípios e também com a presença da tutora da saúde coletiva. Em agosto de 2022, nós realizamos, em uma reunião ordinária de um Conselho Local de Saúde aqui no município de Quixeramobim, Ceará, com a facilitação de profissionais residentes em saúde coletiva, tanto que estão no primeiro ano quanto que estão no segundo ano de formação, o que nós chamamos de Oficina de Socialização do Programa Previne Brasil. Essa oficina ela se deu em 4 momentos. No primeiro momento, a gente fez uma apresentação inicial do que é o Programa Previne Brasil, a partir dos seus 4 componentes, sendo eles captação ponderada, incentivo por ações estratégicas, incentivo por critério populacional e também pagamento por desempenho. No segundo momento, nós fizemos uma roda de discussão, em seguida, um levantamento de propostas, desafios e considerações e, por último, um compartilhamento de recomendações baseadas em notas técnicas. Quanto aos resultados, nós percebemos que esse processo de educação em saúde e em gestão é muito importante para a comunidade, para os profissionais e para a própria gestão.
que o protagonismo de profissionais residentes ele precisa ser reforçado. Foi muito importante que a gente estivesse à frente desse momento, principalmente porque a aprendizagem pelo trabalho em ato ela tem uma importância significativa no nosso processo formativo. Apontou também para a necessidade de diálogos contínuos, para a importância da corresponsabilização entre profissionais, usuários e gestores e também a necessidade e o valor da integração multiprofissional. Com isso, constatou-se que o processo de gestão compartilhada ele deve ser intensificado em todos os espaços possíveis e que debates sobre gestão em saúde não devem ficar restritos apenas aos profissionais e gestores, pois a população é fundamental nesse processo de luta diária para a garantia de uma melhor qualidade nas ações e no serviço de saúde. A gente entendeu, a gente percebeu a importância que é tratar sobre gestão, que é tratar sobre financiamento com a população. Ela precisa entender. A gente não precisa deixar isso restrito apenas a gestores, a coordenadores. A população ela precisa fazer parte desse momento, não só para entender as mudanças nos processos de trabalho, mas também para que ela possa colaborar e ser coparticipante de todos esses processos que envolvem gestão, financiamento e afins. Essas são algumas de nossas referências e obrigado pela atenção. Olá, sou Edja, enfermeira residente do Programa de Residência Multiprofissional em Saúde da Família da Universidade Estadual de Montes Claros e trago para vocês o trabalho Retorno ao Cuidado Programado na Atenção Primária por uma equipe de residentes, um relato de experiência. As doenças crônicas, como a hipertensão arterial sistêmica e o diabetes mellitus, fazem parte do cenário de saúde pública nacional. São multifatoriais e necessitam de intervenção multidisciplinar. O objetivo desse trabalho é relatar o processo de sistematização do cuidado ao paciente hipertenso e diabético, após o período da pandemia do Covid-19. Então, trata-se de um relato de experiência do retorno dos atendimentos de cuidado de hiperdia após o período da pandemia da Covid-19, realizado pelos profissionais de uma equipe do Programa de Residência Multiprofissional em Saúde da Família, enfermeiro, dentista, agentes comunitários de saúde, psicologia e medicina. Como resultado desse trabalho, o que nós percebemos? Quando chegamos na unidade, em março deste ano, e após o reconhecimento do território adscrito à unidade, ao identificar a demanda e a agudização dos casos relacionados à hipertensão arterial e à diabetes, organizou-se em equipe uma abordagem efetiva e adequada à atenção primária. Para isso, construiu-se um cronograma de atendimento multiprofissional para os pacientes hipertensos e diabéticos a ser realizado pelos integrantes da equipe. Qual era o objetivo? Identificar o atual estado de saúde desses pacientes, reconhecer as limitações de tratamento e construir um plano de cuidado individualizado. Sabe-se que no nosso território, que é um território periférico com alto índice de vulnerabilidade social, o cuidado em saúde ele deve ser adaptado a essa realidade, entendendo que não pode ser indicado ao paciente o que ele não conseguirá realizar. Portanto, as consultas permitiram conhecer as singularidades dos sujeitos assistidos, sanar as dúvidas existentes e estimular um cuidado respeitando-se o contexto de vida de cada paciente. Dessa forma, entende-se que o cuidado programado só foi possível a partir da reflexão da prática de trabalho. Isso foi impulsionado pelo Programa de Formação da Residência, ao estimular o reconhecimento do território, graças à prática reflexiva que nos instiga a questionar o nosso exercício profissional, fazendo-nos repensar os fluxos de trabalho, melhorar a assistência e reavaliar as nossas ações. Compreende-se, então, que planejar um cuidado continuado a todo o público é imprescindível para que o processo de trabalho seja efetivo, para a melhoria da assistência em saúde ofertada à população. Tivemos como referência os cadernos de atenção do Ministério da Saúde e a Política Nacional de Atenção Básica. Obrigada. Olá, meu nome é Alexander,
Irei apresentar o nosso trabalho sobre inovação na representação geográfica da territorialização de uma estratégia de saúde da família no município de Montes Claros, Minas Gerais. Relato de experiência. Até por meio da ferramenta da territorialização, é possível conhecermos o território e identificarmos nele as fragilidades e os potenciais que irão influir no processo de saúde e doença dos usuários desta unidade, o que irão assim se enquadrarem como determinantes sociais de saúde. Precisamos entender que o território é como um organismo vivo, se encontra em constante mudanças, não só mudanças físicas, geográficas, mas também mudanças no aspecto social. Entender e compreender que esses espaços geográficos, esses espaços físicos, irão gerar melhor qualidade de vida ou pior qualidade de vida, o que vai influenciar, assim, a saúde destes indivíduos. As imagens ao lado. A imagem ao lado apresenta o nosso mapa, uma visão do nosso mapa, no nosso território, e através desse QR Code é possível, assim, acessá-lo digitalmente, online. Conhecer o espaço geográfico e identificar os determinantes de saúde do território, construir uma representação gráfica do mesmo e, a partir dessa realidade, identificar e planejar ações que venham a influenciar na melhoria da qualidade de vida dos usuários da equipe de saúde da família, são os nossos objetivos para esse trabalho. Se trata de um estudo quanti-qualitativo, um corte transversal de caráter exploratório e descritivo. Foi realizado na Estratégia de Saúde da Família Delfino Magalhães, por meio de profissionais que estão inseridos através de uma residência multiprofissional em saúde da família, pela Universidade Estadual de Montes Claros, a Unimontes. Então, através da ferramenta de territorialização, com o aplicativo do Google Earth, foi possível, então, realizar a confecção deste mapa. Após percorrermos o espaço geográfico para a atualização da área, a reclassificação de risco familiar, confeccionou-se, então, um mapa digital da área descrita utilizando a plataforma de análise geoespacial ofertada pela própria Google. É possível, então, identificar, através das imagens oferecidas através desse aplicativo, as áreas de risco presentes nas microáreas, uma vez que são imagens de satélite. O processo de territorialização nos possibilita, então, apropriarmos do território, conhecer as suas particularidades físicas e sociais. No âmbito físico, é possível, então, identificarmos e poder propor uma ferramenta digital para essa representação do território, que tem como finalidade tornar mais acessível esse mapa. Vivemos no mundo da tecnologia, da informação. Todos temos um aplicativo, temos um celular em mãos. É possível escanear um QR Code, como aquele mostrado anteriormente, e acessar esse mapa, tornar esse mapa dinâmico para os usuários, como para os profissionais de saúde. É possível identificar e buscar identificar, assim, onde cada família se encontra. Quais são as condições presentes nas famílias? Quantos diabéticos, hipertensos ou qualquer outra comorbidade existente. Além do mais, é um mapa de custo zero, feito online, gratuitamente. E além do mais, é um mapa limpo. Como o processo de territorialização ele deve ser constante, essa atualização do mapa ela também, consequentemente, ela se modifica. Então se evita a impressão de banners, de papéis que irão assim poluir o meio ambiente. O intuito desse mapa é tornar ele acessível a todos, fácil e de rápida edição. Então, essa foi a nossa ideia para poder dar mais dinâmica à confecção do mapa e o conhecimento do território em questão. São as nossas referências. Agradecemos pela oportunidade. Muito obrigado. Me chamo João Paulo,
Sou fisioterapeuta residente em neonatologia pela Escola de Saúde Pública do Ceará. Irei apresentar meu trabalho intitulado de fatores materno-fetais e obstétricos mais prevalentes em prematuros tardios e internados em unidades neonatais, tendo como coautora Lívia Cíntia, sob orientação da mestra Maria Valdeleda Uchoa. Define-se como prematuros tardios os neonatos que nascem com a idade gestacional entre 34 semanas e 36 semanas e 6 dias. Segundo a portaria do Ministério da Saúde, quando esses neonatos ao nascerem evoluem sem intercorrência e apresentam um peso ao nascer igual ou superior a 1.800 gramas, eles podem ser direcionados às unidades de alojamento conjunto para dar seguimento aos cuidados hospitalares junto à mãe. Porém, um grande percentual ainda necessita de internação em unidades neonatais. Sendo assim, o nosso estudo ele se justifica pela necessidade de reconhecer essas possíveis variáveis maternas, neonatais e gestacionais que podem estar associadas a essa necessidade de internação, para que assim possa se estabelecer estratégias e políticas públicas de saúde voltadas a esse público. Nosso estudo, então, tem como objetivo determinar fatores materno-fetais e obstétricos mais prevalentes em prematuros tardios internados em unidades neonatais. Com relação ao método, trata-se de um estudo transversal, documental, de caráter descritivo e analítico, desenvolvido no Hospital Geral Dr. César Caos. A amostra foi composta de prontuários de RNs e suas genitoras, cujo peso a nascer fosse igual ou superior a 1.800 gramas, sem diagnóstico de malformação, sendo excluídos casos de óbitos fetais neonatais e casos nos quais a genitora, devido a alguma complicação pós-parto, foi impossibilitado de acompanhar seus recém-nascidos em alojamento conjunto. A coleta de dados se deu no período de junho a setembro de 2022, utilizando o questionário desenvolvido pelos próprios pesquisadores. A análise estatística foi feita pelo programa JAMUV, onde foram calculadas médias e o padrão em percentuais, e o nosso estudo seguiu todas as normas e diretrizes da pesquisa envolvendo seres humanos, sendo aprovado pelo Comitê de Ética do Hospital César Caos, com o parecer de número aqui exposto. Foram aplicados 88 questionários. Com relação ao peso ao nascer, o maior percentual foi classificado como apresentando um baixo peso ao nascer. A taquipneia transitória do recém-nascido foi a patologia respiratória que mais acometeu esse perfil de neonatos. 67% cursaram com infecção neonatal, 47,7% necessitaram de algum procedimento de reanimação neonatal, sendo que 97% evoluíram com a necessidade de suporte ventilatório ou oxigenoterapia. Com relação aos fatores maternos e gestacionais, o maior percentual de mães se compreendeu pela faixa etária entre 18 e 25 anos, 38,6%, com uma média de 26, uma média de idade de 26,5 e um desvio padrão de 7,4%. O maior percentual primíparas e primigestas, 43,2%, puérperas de parto cesáreo, 64,8%, 27,3% realizaram menos que 6 consultas de pré-natal, ou seja, o maior percentual realizou um pré-natal adequado com no mínimo 6 consultas, 62,5% realizaram menos que 2 doses de corticoide antinatal, e 90,9% apresentaram alguma doença materna, sendo que as síndromes hipertensivas da gestação foram as mais frequentes. A literatura é escassa com relação a essa temática e os poucos estudos que tem trazem que baixo peso ao nascer, ápiga, parto cesárea e ser pequeno para a idade gestacional têm sido apontados como fatores associados a essa necessidade de internação. A principal limitação do nosso estudo foi a ausência de um cálculo amostral para definir um tamanho adequado da amostra, e a perspectiva para novos estudos é analisar variáveis sociodemográficas e comparar com um grupo de recém-nascidos que foi internado diretamente no alojamento conjunto após o nascimento. Então, o nosso estudo ele traz diversos fatores materno-fetais e obstétricos que caracterizam nessa amostra de recém-nascidos tardios, prematuros, que precisaram ser internados nas neonatais, e o conhecimento dessas variáveis é importante porque vai trazer possíveis hipóteses de fatores que podem ser causais, que estejam associados a essa necessidade de internação, em contraste com os recém-nascidos que vão diretamente para o alojamento conjunto junto às genitoras após o nascimento. Então, essas são as referências. Agradeço pela atenção. Foi muito difícil apresentar dentro desse curto espaço de tempo, mas estou aqui aberto a esclarecer possíveis dúvidas. Obrigado.